Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos quinta-feira, vamos que vamos. Hoje estamos no capítulo 11 de Oséias. Estou aqui pronta para ir trabalhar presencialmente. Não conta para ninguém. Enfim, hoje eu preciso ir lá. Bom, vamos lá. Começar orando e aí a gente parte para a nossa leitura. Eu queria um louvor aqui, mas eu acho que eu não encontrei. Enfim, vamos. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por tudo. Obrigada por mais uma noite, por mais um dia em que nós levantamos, podemos sentir, Deus, a Tua presença em meio a todas as coisas criadas. Muito obrigada, Senhor, por esse clima fresco. Obrigada pela chuva que caiu. Obrigada, Deus. Nós só temos a Te agradecer, colocar nossas vidas diante de Ti, Te pedir forças, vigor, sabedoria, estratégia para tudo o que temos para fazer hoje. Capacita-nos, abençoa as nossas vidas, a nossa mente. Em nome de Jesus, usa as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa língua, o nosso falar, Deus. Em nome de Jesus, que tudo seja usado para o Senhor. Eu oro, te peço por aqueles que estão enfermos, Deus, que haja cura, libertação, salvação sobre a vida de cada um, Deus, que tire tudo aquilo que tem incomodado, que tem trazido dor, que tem levado, sabe, Deus, essas pessoas a ficarem prostradas. Nós declaramos, damos uma palavra de ordem, que elas se levantem, que elas, sabe, Deus, assim como Jesus levantava os doentes, os caídos, sabe, Deus, pega essas pessoas pelas mãos. Eu oro, te peço e coloco diante de Ti, Deus, a minha vida. Te pedimos orientação em tudo que for lido e ouvido aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Bora. Eu acho que esse friozinho, combinado com lavar a cabeça, me fez ficar tossindo. Vamos lá, gente. Capítulo 11 vai dizer: a respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Porém, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifícios ao deus Baal e queimou incenso em honra dos ídolos. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Eles não querem voltar para mim, por isso irão de novo para o Egito e serão conquistados pela Assíria. Virá a guerra e os inimigos arrombarão os portões das cidades e as arrasarão. O meu povo será morto por seguir maus conselhos. O meu povo teme em se revoltar contra mim. Por isso, eles serão levados como prisioneiros pelo inimigo e ninguém poderá salvá-los. Israel, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu o destruiria como destruí Admá? Ou faria com você o que fiz com Zeboim? Não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. Não deixarei que a ira me domine. Não destruirei o meu povo outra vez, pois eu sou Deus e não um ser humano. Eu, o Santo Deus, estou no meio do povo e não o destruirei novamente. Quando eu rugir como leão contra os inimigos, o meu povo me seguirá.
O meu povo virá correndo do oeste como pássaros, eles virão depressa do Egito e como pombas virão da Assíria. Eu os farei morar de novo na sua terra, eu, o Senhor, estou falando. E o Senhor Deus diz: o povo de Israel me cerca com mentiras e falsidades, e o povo de Judá se revolta contra mim, o santo Deus que sou sempre fiel. Então, assim, finaliza aí o capítulo 11 de Oséias, e Deus vai começar falando que Israel, começa: quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Deus aqui nesse capítulo, ele vai começar ali já com a descendência de Jacó, que foi quando de fato começou o povo de Israel, né? Que foi quando deram esse start. Antes, até então, tinha uma promessa, tinha um filho aqui, outro acolá, mas a gente nunca imaginava que se tornaria uma nação. Mas a palavra de Deus, ela sempre se cumpre e sempre se cumprirá. E aí vai dizer que desde essa época ele já amava o povo. Porém, esse povo, eles volta e meia, eles tinham ali uma revolta contra Deus. Por quê? Porque Deus não estava fazendo as coisas da maneira que eles, achavam. Poxa, Deus, a gente é seu povo, a família que o Senhor prometeu para Abraão lá atrás. Como assim a gente passa fome? Como assim, Quando a gente sabe que em toda a terra do Egito teve fome, toda a terra do Egito, não, todas as terras teve fome, e José do Egito foi colocado ali exatamente como um rei para prover para as nações e para o Egito principalmente. E nisso aí há aquele reencontro dos irmãos e tal. Mas até então, talvez aquele povo, a gente vê que em alguns momentos eles dizem: caraca, Deus, como assim a gente está passando fome? Há um propósito, há um fim específico, há uma... Poxa, Deus, a gente saiu lá da nossa terra e veio morar no Egito. Tá que por um tempo a gente foi próspero, mas agora eles nos colocaram como escravos. Mas ao mesmo tempo aquele povo estava ganhando quantidade de gente e forma sem medida, a ponto que o próprio Egito tava, começou a ter cuidado com eles, porque eles viravam e eles falavam: cara, esse povo tá crescendo demais, a gente tem que ter cuidado, senão daqui a pouco eles estão morrendo da gente. E aí colocou trabalho pesado. Mas por quê? Porque Deus estava formando o povo. E aí a mesma coisa, depois, não, então agora é o tempo de sair daqui, Então o povo sai, vai pro deserto, lá começa a reclamar, reclama de Moisés, reclama da comida, reclama disso, reclama daquilo. Então é isso que Deus está falando aqui, cara, eu tô com vocês desde criança, sabe, eu sempre atraindo vocês, e aqui vai dizer: mas fui eu que, eu ensinei vocês a andarem, eu ensinei vocês a crescer, eu ensinei vocês a como se organizarem, eu segurei vocês nos meus braços. Vai dizer que enquanto eles estavam no deserto, eles não passaram, as roupas não se desgastaram, os sapatos não se desgastaram, Eles comeram ali, tiveram a providência do alimento, ainda que por um tempo, Depois eles enjoaram da tal da comida, mas era o que tinha. A gente precisa saber lidar e entender o que Deus está fazendo em cada estação. E aí vai dizer que o tempo todo o Senhor, com laços de amor e de carinho, os trazia para perto, sabe? Sempre o Senhor estava ali mimando eles. Aí eles iam pedir carne, ele falava: vou te dar carne, vai comer tanta carne que vai sair pelo nariz, porque o meu amor é assim.
Mas quando Deus ama a gente. Não, é que eu tô uma história, mas eu não vou contar não, porque senão a gente vai passar do nosso tempo. Bom, e é isso. E aí, vai falar assim. E aí chega assim e vai dizer no versículo 7. O meu povo teme em se revoltar contra mim, por isso eles serão levados como prisioneiros pelo inimigo e ninguém poderá salvá-los. Israel, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu o destruiria como destruí Admá? Ou faria com você o que eu fiz com Zeboim? Não, eu não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. Eu amo você demais, Israel. Eu não aguento fazer isso com vocês. Não deixarei que a ira me domine e não destruirei o meu povo outra vez, pois eu sou Deus e não um ser humano. E lá em Deuteronômio, a ordem era muito clara, né? No terceiro discurso ali de Moisés fala assim, o país ficará um deserto, todo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantações, nem colheitas e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como a cidade de Sodoma, Gomorra e Admá e Zeboim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Então essa era a promessa, né? Esse foi o discurso que Moisés falou que Deus faria com o povo se eles, né, o desobedecessem ali na terra. E Deus está fazendo isso, a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo que... Mas, quando chega na hora de Admá e Zeboim, que ele cita aqui, são cidades que ele destruiu junto com a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, quando chega na hora de colocar enxofre e destruir a cidade, que a gente sabe que Sodoma e Gomorra, né, desapareceu ali, foi tomada pelo fogo, ele vira e fala: meus filhinhos, sabe, eu vi crescer esse povo. É verdade que toda a face da terra é criação minha, mas os outros povos desde sempre eles, né, se criaram e enfim, foram cada um. Mas esse povo fui eu que criei, fui eu que vi desde criança, desde que nasci, fui eu que prometi para um servo meu. Eu tô desde o início com eles, ainda que eu quisesse, né, vazar em alguns momentos, mas eu não vou ter coragem. Brincadeira, gente. Deus não é assim tão emocional como a gente, mas é o que parece aqui, né? Porque vai dizer assim: Israel, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu destruiria como destruí Admá? Ou faria com você o que fiz com Zeboim? Não, eu não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. Não deixarei que a ira me domine. Não destruirei o meu povo outra vez, pois eu sou Deus e não um ser humano. Mas isso a despeito do que o povo fizesse. A despeito, porque olha só, o final vai dizer assim, o povo de Israel me cerca com mentiras e falsidades, e o povo de Judá se revolta contra mim, o santo Deus que sou sempre fiel. Não é porque alguém acendeu alguma coisa, fez ali uma oferta agradável e ele decidiu não fazer mais isso, né? Como foi com Noé. Mas ele decidiu isso. Ele falou: o meu povo, eu falei isso em Deuteronômio, eu coloquei isso para Moisés, que isso aconteceria. Mas o meu povo não pode ser destruído como qualquer outro povo, porque este é o meu povo, porque eles são obra minha, são criação, né? Não, e mais uma vez, é uma coisa que também fica aqui na minha cabeça, mas Deus, você não criou o mundo inteiro, sabe? Mas Israel sabe, Deus, a partir de um homem,
né? Uma família, um gene, não, nem espermatozoide, como é que é, gente? Uma semente, né? Um sêmen. Ele constituiu um povo específico que é dele. E a gente vai ver até o final da Bíblia falando sobre isso. Sobre Israel ser esse povo dele, a despeito de Israel crer, condenar o seu filho unigênito, fazer isso, fazer aquilo, né? Ser esse povo rebelde como eles eram, a despeito de tudo. Então é isso, e a gente viu aí recentemente filhos de Israel ali sendo libertos, estamos todos contentes por isso. Que você se alegre, que você busque se inteirar e orar sempre por essa nação. Amém? Gente, até amanhã, se Deus quiser. Boa quinta para vocês. Deus abençoe.